Glória a Deus. Nós vamos à mensagem desse domingo. Êxodo é o segundo livro da Bíblia, capítulo 25, verso 8. Aqui está escrito assim: e me farão o quê? Um santuário. E aí Deus fala o quê? E habitarei no meio deles. Você sabe que o que Deus fala no Antigo Testamento, para mim e para você, algumas pessoas acham que o que está no Antigo Testamento não tem nenhum tipo de proveito. Não é assim não. O que Deus fala comigo e com você no Antigo Testamento, tanto por figuras, por símbolos, muitas vezes até por tipologia que fala, tipificação. O que Deus fala biblicamente por símbolos, figura, se traduz lá no Novo Testamento para mim e para você. Tudo que Deus fala para mim e para você, você pode ter certeza que tem um ensinamento de Deus. Principalmente quando a gente caminha aqui pelo Antigo Testamento. O dia que Deus falou para Moisés, ei Moisés, preste atenção, vocês me farão um santuário, e eu habitarei no meio deles. O que Deus estava dizendo? Moisés, vocês vão construir para mim um tabernáculo, ou um santuário, para que eu habite no meio de vocês, ou seja, no meio do meu povo. E isso já aponta lá no Novo Testamento, para mim e para você, para a obra que Jesus também veio realizar. Eu não teria tempo aqui para poder andar em toda a Bíblia até chegar lá no Novo Testamento, mas algumas coisas a gente consegue aqui aprender com Deus. No versículo 9, Deus fala assim: conforme tudo o que eu te mostrar, para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo que o fareis. Diga glória a Deus. O que isso significa? Que quem deu a planta desse tabernáculo, ou desse santuário, para Moisés, foi o próprio Deus. Deus, ele é o arquiteto de todas as coisas, eu creio assim. O homem que se envaidece, se engrandece achando alguma coisa, mas quando a gente olha para a palavra, Deus, sempre já na sua palavra, Ele nos mostra que aquilo ali, Ele já fez. Ele é o sábio arquiteto, Ele é o sábio construtor de todas as coisas. Pois bem, deu a planta para Moisés. O tabernáculo, não o templo, tá? Não confunde com o templo de Salomão. O templo de Salomão é mais lá na frente. Tabernáculo na época de Moisés. O tabernáculo, quando você pega o tabernáculo, você vai ver que o tabernáculo ele tem 3 divisões. Ele é dividido em 3 partes. Então digo, o tabernáculo é dividido em 3 partes. Amém? Amém? Quais partes, pastora? Vamos lá. O tabernáculo ele é dividido. Primeiro, no pátio ou no átrio, que era a parte que ficava do lado de fora ali, mas que era um pátio, um átrio. Tem a parte do meio, que é o lugar santo.
E aí tinha a cortina, o véu, e logo depois o lugar santíssimo, ou mais conhecido como Santo dos Santos. Eu acredito que o Pedro consegue até pegar para mim como é que fala? Uma foto e mostrar para você como que era. Então, o pátio, o átrio, o lugar santo e depois da cortina, o lugar santíssimo ou Santo dos Santos. Isso apontando lá para o Novo Testamento, se a gente observar, tem tudo a ver comigo e com você. Aqui, Deus falou para Moisés, olha lá, eu anotei aqui, o átrio, deixa eu ver aqui, o átrio, que é aquela parte externa, ficava ali no átrio, o altar de bronze, aonde o cordeiro era sacrificado, e ficava também a bacia de bronze. Aonde, pastora? No átrio, ou no pátio, antes de se entrar para o lugar santo. O sacerdote, para poder entrar para o lugar santo, primeiro ele tinha que passar pelo altar de bronze, aonde o cordeiro era sacrificado, e ele tinha que passar pela bacia de bronze, e obrigatoriamente ele tinha que lavar as suas mãos e lavar os seus pés. Aqui já nos aponta a Cristo. Quem é o nosso cordeiro hoje? Quem é o nosso cordeiro hoje? João Batista apontou para ele: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, para eu entrar na presença de Deus, eu preciso passar pelo altar de bronze, ou seja, eu preciso passar pela cruz, porque o meu cordeiro hoje, ele não foi sacrificado num altar de bronze. O altar aonde o meu cordeiro foi sacrificado se chama cruz do Calvário. Foi ali que o sangue dele foi derramado. Sim ou não? Glória a Deus. Que é o sangue de Jesus que nos lava, nos purifica de todo pecado. Sim ou não? Uma vez lavados pelo sangue de Cristo, eu tenho a necessidade constante, isso é todos os dias, de lavar as minhas mãos e de lavar os meus pés na pia de bronze. Espiritualmente, isso significa o quê? A vida de santidade que eu e você temos que ter. Porque por mais que nós venhamos de passar pela obra da cruz, o que é passar pela obra da cruz? Um dia você aceitou Jesus como teu Senhor e Salvador, sim ou não? O seu espírito que estava morto, separado de Deus, foi vivificado pelo Espírito Santo. Um dia você passou pelas águas do batismo, sim ou não? A sua velha natureza foi sepultada. A que foi crucificada com Cristo foi sepultada pelo batismo. Diga amém? E um dia você foi cheio da presença do Espírito Santo, sim ou não? A salvação, ao mesmo tempo que ela é um fato, ela é um processo. Então, cuidado com essa ideia, uma vez salvo, salvo para sempre. Não, espera aí. Uma vez salvo,
eu tenho também que operar essa salvação até o dia, ou que eu partir dessa terra, ou o dia que Jesus voltar para me buscar. Então, olha lá, é simbólico. Quando o cordeiro é sacrificado, o sangue é derramado no altar, o sacerdote, olha lá, primeiro ele sacrifica, depois ele vai lá na pia para lavar as mãos e lavar os seus pés. Então, passei pela cruz, glória a Deus, sou salva pela graça de Deus, mas todos os dias eu tenho a necessidade de me lavar na palavra de Deus, que é água limpa, para que eu tenha uma vida de santidade com Deus. Consegue entender o que eu estou falando? Quem está entendendo? O lavar as mãos e os pés é a necessidade constante de viver em processo de santificação. Porque nós estamos num mundo que jaz no maligno. Então, todos os dias, eu tenho a necessidade de me lavar na palavra de Deus. Ou você não tem? Tem ou não tem? Sim, todos temos. Amém, igreja? Pois bem, uma vez feito isso, olha lá, ele entrava para dentro do lugar santo. E o Pedro poderia achar só a foto agora do lugar santo para a gente, para mostrar aí para nós. Lugar santo, sim, é o meio, é a metade, né? É a metade, no meio, bem no meio mesmo. No lugar santo, o que tinha ali, pastora? Vamos ver. Tinha a mesa com os pães da proposição, que é uma figuração, está apontando para Jesus Cristo. É tremendo, tudo aponta a Cristo, tudo no tabernáculo aponta a Cristo, tudo. Desde o cordeiro no átrio, desde a água na bacia de bronze, que ele é a água da vida, ele é a água limpa, diga amém, que nos purifica. Agora entrei no lugar santo, é um passo mais profundo. Lá tinha a mesa com os pães da proposição. O que mais que tinha lá? O altar de incenso e também o candelabro. Pastor, é muito detalhe, né? Não, tudo isso é tipificando, é apontando para Cristo lá na frente. A mesa com os pães da proposição aponta o quê? Cadê os pães aí? Está ali, ó. Está vendo? A mesa, perto do candelabro ali. Tá? A mesa ali, ó, com os pães da proposição. Aponta quem? Quem hoje é para mim e para você o pão da vida? Quem é? É Jesus. Então diga, Jesus é o meu alimento. Você vê que no átrio, que é a parte externa, a necessidade de salvação e purificação, santificação. Aí quando você adentra para dentro do tabernáculo, no lugar santo, que era o lugar onde os sacerdotes entravam ali, eles tinham o seu ofício, já tem uma mesa com os pães da proposição, porque é um lugar mais profundo, é um lugar mais profundo. É um lugar onde eu e você nos alimentamos espiritualmente. Todo ser humano tem uma fome espiritual, que só Jesus pode o quê? Que só Jesus pode o quê? Saciar, suprir. A fome espiritual que eu tenho, eu não vou conseguir matar essa fome com as coisas da terra, com as coisas do mundo. Eu só consigo matar essa minha fome espiritual com o pão da vida. Jesus, ele mesmo diz, lá em João 6, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Então quem é o meu pão? Quem é o seu pão da vida? Jesus.
Quem entendeu isso, diga amém. Lá também tinha um altar de incenso. Um altar de incenso, que aqui, desde que a gente mudou para cá, nunca mais eu vi o versículo que a gente tinha lá na 8. Tem que pregar ele aqui depois para mim, tá? Eu lembrei disso ontem à noite, quando eu estava estudando sobre isso aqui, relembrando, né, algumas partes, aprendendo novas coisas ali com Deus. Aí eu lembrei, poxa, lá no altar da Rua 8, eu tinha Levítico, capítulo 6, verso 12. Sempre teve lá, né? Ficava na parede. Aqui a gente pode pôr na cadeira mesmo, porque a gente sustenta essa parte aqui do altar com a oração nessa palavra, qual? O fogo, pois, sobre o altar arderá nele, não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. 13, o fogo, é esse versículo, arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Diga glória a Deus. Mas isso aí não é uma referência ao altar do átrio também. Mas existia lá no lugar santo, volta a foto lá, o altar de incenso. Você vai lembrar, lembra o Zacarias no Lucas capítulo 1? Tinha uma escala para o sacerdote entrar para queimar incenso no altar. Quem lembra? Que ele estava na escala dele. E aí ele entrou para queimar o incenso no altar. E aí foi naquele altar ali, ó. Mostra aí para mim, por favor. Esse altar aí, ó. Aí, ó. Isso. Aí. Dá para você ver aqui, né? Não estou vendo não, pastora. Esse aqui, ó. Esse aí, ó. Essa coluna aí é o altar do incenso. O Zacarias estava em pé diante do altar de incenso, quando o anjo desceu do céu e o visitou. Mas o que significa isso, pastora? A oração contínua. O incenso. Lá em Apocalipse está escrito que a oração dos santos que sobe, lembra ou não? Ela é o quê? Ela é incenso. Mas, pastora, misericórdia, agora eu vou ter que queimar incenso? Não tem nada a ver com esse negócio de hoje. Quem está entendendo, diga amém. Você não tem que acender incenso na sua casa, não. Quem está entendendo, diga amém. Vamos lá, volta aí. Apocalipse 8:3. E veio outro anjo e pôs-se junto ao altar do incenso, tendo um incensário de ouro. E foi-lhe dado muito incenso, para o pôr com as orações de todos os santos, sobre o altar de ouro que está diante do trono. Diga glória a Deus. Então esse altar do incenso representa as orações dos santos hoje. Você vê, Deus é muito perfeito em tudo que Ele faz. Lá com Moisés ele falando, ó, você vai fazer para mim um altar de incenso, onde o sacerdote vai ter o ofício de queimar incenso ali todos os dias, e isso não pode apagar. Quem está entendendo, diga amém. Não pode apagar, todos os dias. E o que isso representa hoje no Novo Testamento? As orações dos santos, é esse o versículo. Obrigado, irmão. Apocalipse 5:8. Volta o versículo na íntegra. Havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, que é Jesus, tendo eles harpas e salvas de ouro, aleluia, cheias de incenso, que são as orações dos santos.
Santos. Então hoje, eu e você, dentro do lugar santo, o que eu faço? Eu oro, porque as minhas orações enchem o altar de incenso, que sobe como cheiro suave a Deus. Quem entendeu, diga amém. E tinha lá uma terceira, mobília lá, um terceiro elemento, que era o quê, pastor? O candelabro. Ele podia ser apagado? Ele podia ser apagado? Não, ele tinha que se manter aceso. E para que serve o candelabro? Para iluminar. O candelabro é luzeiro, ou seja, luz. É o símbolo do Espírito Santo. Quem está entendendo? Cristão, então, passa pela salvação, pela santificação, entrou no lugar santo, se alimenta do pão da vida que é Cristo, a palavra é o nosso alimento, mas também coloca o incenso no altar, que são as orações, e se enche do Espírito Santo todos os dias. Tudo isso é tipificação da nossa vida hoje. Aí existia uma cortina para adentrar ao lugar santíssimo. Lá sacerdote não entrava. Não, pastora, não. Não. Uai, sacerdote, átrio e lugar santo. Ué, e lá dentro, pastora, quem entrava no lugar santíssimo? Quem passava a cortina? Somente o sumo sacerdote. Só. O sumo sacerdote. Mais ou menos para você entender, o chefe dos sacerdotes. Todos os dias? Não. Uma vez só ao ano. Uma vez por ano? Somente uma vez por ano. Está lá em Hebreus capítulo 9, no verso 7. Quer ver? O irmão vai colocar ali para a gente. Está também em Êxodo, Levítico, só você ler. Mas no segundo, só o sumo sacerdote, uma vez no ano, não sem sangue, que oferecia por si mesmo e pelas culpas do povo. Então, somente o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo, ou chamado Santo dos Santos. Tinha que passar pela cortina. E é ali que você vai relembrar que ele entrava amarrado por uma corda. Porque se ele estivesse em pecado, ele era fulminado na hora. Tanto que para ele entrar lá, ele tinha que, como está escrito aí, não podia entrar sem sangue. Ele fazia expiação pelo pecado dele, pelo pecado da casa dele e também pelo pecado do povo. Então ele já tinha que entrar em santidade. Mas vamos que algum sumo sacerdote entrasse em pecado. Se entrasse, era fulminado na hora. E nenhum dos sacerdotes que estava no lugar santo podia entrar correndo lá para socorrer. Suponhamos também que o sumo sacerdote tivesse um mal súbito. Não estava em pecado, mas teve um mal súbito lá dentro. Por isso que tinha que ser pela corda. Porque aí fazia o quê? Arrastava ele para fora. Não podia entrar no lugar santíssimo ou no santo dos santos, a não ser o sumo sacerdote amarrado pela corda. O que tinha lá, pastora? Vamos ver? No lugar santíssimo ou santo dos santos, tinha a arca da aliança. E o que é a arca da aliança? É o símbolo de Jesus Cristo para mim e para você. Porque ali era onde a Shekinah, ou mais conhecida como a glória de Deus, se manifestava. Calma aí que era assim. Tinha somente a arca. A arca era feita de madeira de acácia. Deus não escolheu o cedro do Líbano, que era uma madeira mais macia,
mas escolheu a madeira de acácia para fazer as paredes do tabernáculo. O fundamento daquele tabernáculo não era na areia do deserto, porque ele foi construído no deserto. Ele era construído sobre uma base de prata, né? Porque não podia, porque o tabernáculo, deixa eu já adiantar, é o símbolo. Hoje o tabernáculo de Deus sou eu e você. Então, o tabernáculo não podia estar fincado no deserto, porque o deserto é símbolo do mundo para mim e para você hoje. Nós não estamos firmados ou fincados no mundo. Nós vivemos nesse mundo, mas nós não somos dele. A nossa base é Cristo. A nossa base hoje é Jesus. O nosso alicerce é Cristo. Quem entende isso, diga amém. Apesar de estarmos aqui, nesse mundo, não somos daqui. Graças a Deus. Estamos aqui só de passagem. Diga amém. Amém. O mundo está lá, mas não pode entrar na gente. É a gente que tem que levar a luz de Jesus para eles lá. Diga amém. Mas vamos lá, tinha a arca, né, da aliança voltando para o lugar santíssimo. A arca era feita então de madeira de acácia e por dentro ela era totalmente revestida de ouro. De ouro. Dentro da arca, vamos lá. Vamos ver, vamos testar os conhecimentos bíblicos do irmão, da irmã. O que tinha dentro da arca? Na hora que eu estava estudando, eu perguntei para o meu marido, o que tinha dentro da arca? Ele falou rapidinho para mim, o que tinha lá. Falou, tinha 3 coisas dentro da arca. O que tinha dentro da arca? O irmão já falou uma certinha aqui. Tinha as tábuas com as leis, né? Ou seja, as tábuas do testemunho, as tábuas com os 10 mandamentos. Lembra que Deus deu para Moisés lá no monte? Quem lembra, diga amém. Ele quebrou, mas Deus mandou ele lavrar pedras novas e escreveu tudo de novo. Então tinha a lei do testemunho, ou seja, as tábuas da lei. Quem são as tábuas da lei para mim e para você hoje? Jesus Cristo, tudo aponta a Cristo. Jesus é a palavra, sim ou não? Jesus é a palavra. Outra coisa que tinha. Sim, mas antes da vara do Arão, tinha outra coisa lá. O que tinha? Tinha um vaso. E dentro desse vaso tinha alguma coisa aqui dentro. O que tinha dentro desse vaso? O maná. O maná. O maná com que eles foram sustentados aonde? No deserto. O maná que é alimento que aponta para onde? Que aponta para onde? Deixa o irmão pegar ali um negócio ali. Tá. Isso, o maná que aponta para quem? Para quem, igreja? Para Cristo. Jesus é o pão que me alimenta, mas Ele é o maná também que me alimenta. Quem crê, diga amém. E por fim, a vara. Por que está tudo claro ali dentro? Porque essa vara seca de Araão, que aconteceu o que com ela? Floresceu. Aponta a Cristo também. Cana quebrada, galho seco, mas que ao 3º dia ressuscitou, floresceu. Amém? Agora vamos para a primeira carta aos Coríntios, capítulo 3. Perdão, não posso deixar de falar. O sumo sacerdote entrava no lugar santo, ou no lugar santíssimo, uma vez ao ano. E lá tinha a arca, como a pastora já lhe falou, dentro da arca. Depois, outro dia, eu descrevo os querubins, tudo direitinho para você. Mas dentro da arca, você já viu que tinha as tábuas do testemunho, o vaso com o maná e a vara de Araão que floresceu.
Tudo tipificação de Cristo. O sumo sacerdote, ele pegava o sangue uma vez ao ano e entrava lá dentro do lugar santo. Lá dentro tinha um propiciatório. Não sei se o Pedro vai conseguir pegar a imagem aí para mim. Dentro, sim. E dentro desse, onde ficava a arca ali, no propiciatório, ele colocava o sangue. E ali, quando ele oferecia aquele sangue para perdão dos pecados, não só dele, da casa dele, mas do povo também, ele ia oferecer o sangue ali para perdão dos pecados do povo, aí ele aguardava. No que ele aguardava, o que acontecia? A Shekinah de Deus vinha sobre a arca. Vinha a manifestação da glória de Deus. Isso é forte. Hoje a Shekinah de Deus, a presença do Espírito Santo vem sobre nós, que somos o santuário de Deus. Quem entendeu, diga amém. Mas somente com o sangue. Se não tiver o sangue, se não houver o perdão dos pecados, a purificação, a Shekinah, a glória de Deus não desce não. Aí agora nós vamos para a primeira carta aos Coríntios, agora sim. Eu estou falando bem, tudo tem muito detalhe, viu? Tem muito. A pastora está falando bem por cima, porque até pelo nosso tempo aqui. Hoje, quem é o santuário? Vamos lá, primeira carta aos Coríntios 3. Quem é o santuário de Deus hoje? Diga, sou eu. Ih, falou muito fraco. Diga, sou eu. Fala para esse irmão, para essa irmã aí, é você. Amém, igreja? Somos nós, amém? Amém? 16 e 17, vamos lá. O que diz? Não sabeis vós que sois o quê? O templo, ou santuário de Deus, ou o templo de Deus, ou a morada de Deus, e que o Espírito Santo habita em vós? Hoje, então, na nova aliança, cadê o santuário? Cadê o santuário? Está aqui, pastor, é a igreja, são as paredes, o altar, Está aqui, pastora. Não, o santuário hoje é eu e você. A igreja somos nós. Então aponta para você, diga, eu sou o santuário de Deus. Mais forte ainda, diga, eu sou o tabernáculo de Deus. Dividido em 3 partes. Sim? Sim ou não? Sim. Nós somos divididos em 3 partes: corpo, alma e espírito. Corpo, átrio, o lugar externo. Alma, o lugar santo. Espírito, o lugar santíssimo. Quem está entendendo, diga amém. Mas se você pegar o detalhe, a Bíblia diz, somos o templo de Deus. 17, já vou lá no 6. Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o quê? O destruirá. Por quê? Porque o templo de Deus, que sois vós, é o quê? É santo. Olha a minha responsabilidade como cristão. Qual, pastora? Viver em santidade. Deus foi bem claro, se alguém destruir o templo de Deus, Ele diz que Deus destruirá essa pessoa naquele grande dia. Por quê? Porque o templo de Deus, que sois vós, Ele é santo.
Imagina, irmão, o sacerdote, se ele entrasse em pecado num lugar santíssimo, ele era o quê? Fulminado. Não podia jamais se profanar nada, nem no átrio, se profanar o altar do sacrifício, a pia de bronze. Aí entramos para o lugar santo. Lembra o que tinha lá no lugar santo? A mesa da proposição, o altar do incenso, o candelabro. Não podia se profanar. E aí a cortina, quando o sumo sacerdote entrava, para poder no propiciatório colocar o sangue, para que a Shekinah de Deus descesse uma vez ao ano só. Tudo isso tinha que ser em santidade, com muito zelo. E Deus habitava ali. Agora imagina eu e você que somos o templo do Senhor. Deus está falando, esse templo é santo, porque é o lugar onde Deus habita. E Deus não vem mais uma vez ao ano. É muito tremendo, né? Você vê, Deus, Ele fala lá em Êxodo 25, faça para mim um santuário, para que eu habite no meio deles. Aí já na nova aliança, em João capítulo 1, o verbo se fez carne, e veio aqui nessa terra e habitou no meio de nós. Quer dizer, estava conosco. Agora, uma vez que Jesus voltou aos céus, Ele enviou outro Consolador. E Ele não habita somente no meio, ou conosco. Ele habita agora dentro de nós. Por isso se chama Emanuel. Deus conosco, mas é o Deus que habita dentro de nós. Ele não está só no meio. Ele não só está conosco, Ele está dentro de nós. Você hoje é o templo. Quem entende aqui, diga amém. Agora, no capítulo 6, vamos lá. Já está encerrando, verso 19. Ou não sabeis, aqui é forte, que o nosso corpo é o quê? É o quê? É o templo do Espírito Santo. A Bíblia diz que o que é o templo do Espírito Santo? Tenha medo de falar não. Tem gente que está com medo de falar. O nosso corpo. O meu corpo, o teu corpo, é o templo do Espírito Santo. O que é isso? O meu corpo, o seu corpo é o santuário de Deus hoje. É o santuário de Deus. Ele habita dentro de nós. Quem está entendendo, diga amém. E Deus fala que habita em vós proveniente de Deus, e que não sois o quê? De vós mesmos. Aleluia. Você é o santuário onde a Shekinah, onde a presença do Espírito Santo precisa se manifestar. E ainda diz, porque você e eu fomos comprados por um bom preço. O preço da minha vida, da sua vida, foi o sangue de Jesus na cruz. Por isso ele diz, glorifiquem a Deus, tanto no vosso corpo. Um corpo doente glorifica a Deus. Eu sou atacada por doenças, você também. Mas nós temos a fé em Jesus Cristo para lutar contra essas enfermidades. Você não pode ser passivo.
Aceitar o diabo vir para cima de você, colocando enfermidades, colocando doenças, não, tem que glorificar a Deus no teu corpo. Jesus já te deu o nome dele, te deu a fé, sim ou não? Te deu autoridade no nome dele, para você falar para esse espírito de doença, para esse espírito de enfermidade, como habitava naquela mulher encurvada, que está em Lucas capítulo 13, não é isso? Mulher de 18 anos viveu encurvada. E Jesus naquele dia na sinagoga, num dia de sábado, colocou essa mulher em liberdade. Impôs as mãos sobre ela e disse: mulher, você está livre desta tua enfermidade. Os fariseus ficaram revoltados porque era dia de sábado. E Jesus disse: vocês são tudo uns hipócritas, porque vocês desprendem da manjedoura o boi e o jumento para dar água num dia de sábado. Você mata a sede do animal num dia de sábado. E não convinha eu soltar dessa prisão essa mulher a qual Satanás há 18 anos a mantinha presa? Nós temos hoje esse entendimento. Então você usa a autoridade que Jesus te deu, repreende essa enfermidade. Aqui não, Satanás. No meu corpo, não. Na minha mente, não. Diga amém? Não aceita, não. Porque aqui está escrito: glorifique a Deus no seu corpo. E uma doença no corpo não glorifica a Deus. Agora a cura glorifica a Deus. Quando você abre a boca para testemunhar, aí você glorifica a Deus. Amém? E ainda diz mais: e no vosso espírito, tem que glorificar a Deus no teu espírito também. Não pode deixar pecado aí não, pecado não glorifica a Deus. Coisa errada, coisa escondida na vida não glorifica a Deus. A Bíblia diz: os quais pertencem a Deus. Hoje eu e você somos esse santuário. E nós temos, como se diz, a responsabilidade espiritual de zelar por ele. Amém? Dentro desse santuário, você viu que tem o átrio, tem o lugar santo e o lugar santíssimo. Para encerrar essa mensagem hoje, sei que eu passei da hora, aonde você está? Átrio, pátio, onde ficava o altar do sacrifício e a pia de bronze, lugar santo. Hoje nós somos sacerdotes, o nosso sumo sacerdote hoje é Jesus, só que a boa notícia é que o véu se rasgou, ele preparou o caminho para que eu e você pudéssemos entrar no lugar santíssimo e habitar lá. Hoje não tem mais separação. No Antigo Testamento, o sacerdote só chegava até o lugar santo. E só quem passava para o lugar santíssimo ou para o santo do santo era o sumo sacerdote. Hoje não. Hoje o nosso sumo sacerdote nos abriu o caminho. Quem entende, diga amém. Aí eu digo, eu sou o santuário, você também é. Mas dentro desse santuário tem 3 divisões. Tem o átrio, o pátio, que é um lugar externo, mas que todos temos que passar pela cruz e pelo processo da santificação. Tem o lugar santo, mas também tem o quê? O lugar santíssimo, o santo dos santos. Espiritualmente, onde você está? Quem está no átrio? Quem está no pátio? Fica ofendido não. O cristão que está no raso. Não, eu já aceitei Jesus como meu Senhor e Salvador, o sangue dele me lava, me purifica. Mas você sabe que para entrar para o lugar santo, você tem que lavar as mãos e os pés. Tem que viver em santificação. Mas tem gente que parou só na obra da cruz aqui. Não avança, não aprofunda. E tem uns
E não fique escandalizada que o mais comum é o cristão estar no átrio, viu? É o cristão estar no pátio. A maioria dos cristãos vivem no pátio. E é ruim por quê? Porque você vê ali que no pátio ou no átrio, você tem uma visão ainda do quê? Do mundo, da terra. Entende o que eu estou falando ou não? Você pode se distrair, olhando para onde não era para olhar. Agora, quando eu lavo as mãos e os pés e eu entro para o lugar santo, eu já estou dentro do tabernáculo. Minha visão está ali. Até a visão muda. Você já não olha mais para as coisas de fora, porque você está dentro, está coberto. Você não consegue ver nada do que está lá fora. Você só tem a visão das coisas espirituais. Aí muitos entram para o lugar santo, se alimentam do pão da vida, têm a sua vida de oração com Deus, buscam o Espírito Santo. Mas a boa notícia hoje é que o véu se rasgou. E que você não precisa viver nem no átrio, nem no lugar santo. Sabe onde Deus quer eu e você? No Santo dos Santos. Aonde a Shekinah, aonde a glória dele se manifesta. Muitos cristãos ainda não tiveram essa experiência de serem tomados pelo Espírito Santo, de serem tomados pela Shekinah de Deus. Irmãos, e aonde há o Espírito de Deus, aí há liberdade. Nós nos conformamos em viver às vezes ou no pátio, no átrio, ou no lugar santo só. Comendo pão, temos que comer. Colocando o incenso no altar, que são as orações. E o candelabro, né? Que é a presença do Espírito Santo. Mas a gente tem que se aprofundar. Se lançar por inteiro. Quem está entendendo? Ter essas experiências com Deus. Aonde eu quero chegar? Deus quer dar mais para mim e para você do que a gente pensa, do que a gente imagina, do que a gente tem pedido a Ele. Quem vive no Santo dos Santos tem uma visão espiritual, tem a visão celeste, tem a visão das coisas de Deus. E vou te falar, no Santo dos Santos, tudo se resolve. Ô pastora, tudo se resolve, porque a paz de Deus, que excede o nosso entendimento, toma conta do nosso coração. Uma pessoa que vive no Santo dos Santos, ela é uma pessoa calma. Ela é uma pessoa que vive na paz. Diga amém. Ela é uma pessoa espiritual, que discerne bem tudo, mas que de ninguém é discernido, como diz a palavra. E é onde eu e você devemos habitar. É onde Deus quer eu e você. Por que a senhora trouxe essa palavra hoje? Porque Deus nos convida a estar no Santo do Santo. Muitos estão no raso, um lugar santo só, e se acomodam por aí. Não, Deus quer dar mais da presença dEle para mim e para você. E quando a Shekinah de Deus se manifesta, a gente não consegue nem ficar de pé. Que isso, pastor? É verdade. E a gente precisa ver essas manifestações de Deus. É onde os milagres acontecem, é onde as curas acontecem, quem está entendendo? É onde os problemas impossíveis têm a resposta dada por Deus. É onde Deus quer eu e você.